Já se perguntou sobre as coisas desagradáveis que as estrelas de Hollywood tiveram que suportar devido aos estúdios poderosos e manipuladores? Vamos expor todas elas. Aqui estão as 50 coisas terríveis feitas às estrelas clássicas de Hollywood. Número 1. Marilyn Monroe. Na década de 1920, Hollywood começou a usar cirurgia plástica, que não era comum em nenhum outro lugar. Eles colocavam muita pressão sobre os atores para ter uma certa aparência. Marilyn Monroe, que originalmente se chamava Norma Jean Mortensen, tinha cabelo castanho encaracolado quando foi pela primeira vez a Hollywood. Mas a chefe da agência, Emmeline Snively, disse-lhe que precisava descolorir e alisar o cabelo para se tornar uma grande estrela. Snively disse que o rosto de Marilyn era muito redondo para os padrões de Hollywood. Então Marilyn fez o que lhe disseram, e seu visual loira fatal se tornou famoso. Isso mostra como Hollywood podia ser realmente exigente em relação à aparência dos atores, e eles frequentemente tinham que mudar sua aparência para se encaixar. Embora possa parecer duro, a decisão de Marilyn de mudar o cabelo a ajudou a se tornar uma das atrizes mais famosas de todos os tempos. 2. Tippi Hedren. Quando Tippi Hedren estava filmando a cena famosa em que os pássaros a atacam no filme Os Pássaros, foi realmente difícil para ela. Ela disse que foi brutal, feio e simplesmente não parava. Mesmo que fosse difícil para ela, a equipe que a assistia se sentia ainda pior. Eles não podiam fazer nada para melhorar. Tippi se sentiu pressionada a continuar trabalhando, mesmo precisando de uma pausa. Finalmente, ela só conseguiu uma semana de folga porque um médico basicamente obrigou o diretor, Hitchcock, a deixá-la descansar. Então, filmar aquela cena foi realmente difícil para Tippi. E mesmo que todos vissem quão difícil era, eles não puderam fazer muito para ajudar. 3. Ava Gardner. Ava Gardner fez um aborto após engravidar de Frank Sinatra, pois, caso contrário, sua carreira estaria arruinada. Naquela época, o estúdio de cinema MGM tinha regras de que, se suas estrelas tivessem bebês, enfrentariam penalidades como ganhar menos. Ava estava preocupada com sua renda porque seus filmes exigiam que ela viajasse muito, e Frank estava tendo problemas financeiros. Então, ela decidiu fazer um aborto para proteger sua carreira e estabilidade financeira. Foi uma escolha difícil para ela, mas ela sentiu que era necessário por causa das regras e das exigências de sua carreira. Hattie McDaniel foi uma atriz negra que fez história em 1940 ao ganhar um Oscar, o que foi um grande feito porque ela foi a primeira pessoa negra a vencer um. Mas antes da cerimônia, havia uma preocupação de que ela nem pudesse participar por causa do racismo. Ela enfrentou muito preconceito e foi até feita para sentar separadamente dos seus colegas de elenco brancos. Apesar de tudo isso, ela mostrou grande coragem e fez um discurso poderoso quando venceu. Mas sua jornada, assim como a de muitos outros, foi muito difícil por causa do racismo em Hollywood. É um exemplo do quanto avançamos em termos de diversidade na indústria, mas também um lembrete de que ainda há trabalho a ser feito. 5. Margaret Hamilton. Em O Mágico de Oz, Margaret Hamilton interpretou a bruxa má do Oeste e usou maquiagem verde no rosto. Mas essa maquiagem era tóxica porque continha cobre. Então ela não podia comer enquanto usava para evitar engolir acidentalmente. Em vez disso, ela tinha que se limitar a beber líquidos com um canudo. Toda noite, a maquiadora garantia que seu rosto estava super limpo, porque não queriam deixar nenhuma tinta em sua pele. Era arriscado usar essa tinta, mas Margaret fez isso para o filme. Assim, enquanto atuava como uma bruxa, ela teve que manter uma dieta só de líquidos no set para ficar segura. 6. Jackie Coogan. Jackie Coogan, que atuou em A Família Addams, teve momentos difíceis como ator infantil. Os pais dele pegaram todo o seu dinheiro, então uma lei precisou ser criada para proteger crianças como ele. Em Hollywood, os diretores às vezes faziam coisas maldosas para fazer as crianças chorarem diante das câmeras e até as puniam por perderem tempo. Além disso, eles faziam as crianças trabalharem por muitas horas, o que não é permitido hoje em dia. Então, ser um ator mirim naquela época era difícil, porque eles não tinham muitas proteções. E algumas pessoas eram realmente más com eles. 7. Merle Oberon. Merle Oberon. Oberon era uma atriz muito talentosa e bonita, mas seu estúdio de cinema controlava muito sobre ela, como sua imagem e origem. Ela nasceu na Índia e era de raça mista, mas mantinha isso em segredo. Ela não falava sobre isso porque tinha medo do racismo em Hollywood. As pessoas não souberam a verdade sobre ela até depois de sua morte. Foi revelado então que ela estava escondendo sua verdadeira origem por causa do racismo que enfrentava. Então, apesar de ela ter sucesso em Hollywood, teve que esconder quem realmente era por causa do racismo na indústria.
Judy Garland, famosa por O Mágico de Oz, teve momentos muito difíceis em Hollywood. Ela só tinha um dia de folga por semana e tinha que trabalhar horas super longas nos outros 6 dias. Às vezes, ela cantava e dançava por 18 horas seguidas. Para aguentar, o estúdio dava a ela drogas chamadas anfetaminas para aumentar sua energia. À noite, davam-lhe pílulas para dormir para que pudesse descansar. Mas, quando tentou obter ajuda ou terapia, isso custou-lhe dinheiro porque a filmagem seria adiada. Ela acabou devendo ao estúdio muito dinheiro, mais de $100 mil. Infelizmente, ela morreu por tomar muitos remédios quando tinha 47 anos. É uma história trágica de como as pressões de Hollywood e do sistema de estúdios podem realmente prejudicar a vida de alguém. Durante a produção de Singing in the Rain, Gene Kelly foi muito rigoroso com Debbie Reynolds, criticando tanto a sua dança que ela acabou chorando embaixo de um piano. Ele também a beijou à força durante uma cena, fazendo-a sentir-se muito desconfortável e enojada. Debbie era jovem e inocente na época, então foi um grande choque para ela. Ela escreveu sobre sentir que foi como um ataque em seu livro. Isso aconteceu na década de 1950, quando as coisas eram diferentes e as pessoas não falavam tanto sobre isso. É um exemplo de como algumas pessoas no poder podem maltratar outras, especialmente jovens na indústria cinematográfica. Mesmo que Gene Kelly fosse um ator famoso, isso não justifica o seu comportamento em relação a Debbie Reynolds. As filmagens de Os Desajustados se tornaram famosas por causa das tragédias que aconteceram aos seus 3 principais astros. Clark Gable, que interpretou um dos papéis principais, teve um ataque cardíaco e morreu logo após o término das filmagens. Maryland. Monroe, outra protagonista, também passou por um momento difícil. Seu casamento desmoronou e ela morreu de overdose 1 ano depois. Montgomery Clift, o terceiro protagonista, não morreu até mais tarde, mas se recusou a assistir ao filme novamente pouco antes de morrer de um ataque cardíaco. É triste que todos os 3 tenham enfrentado tantas dificuldades, tanto durante quanto após a realização do filme. Suas histórias nos lembram que mesmo pessoas famosas e bem-sucedidas podem passar por momentos difíceis e enfrentar fins trágicos. 11. Peg Entwistle. Peg Entwistle foi uma jovem atriz que teve sucesso na Broadway. Ela foi para Los Angeles para seguir sua carreira de atriz e conseguiu um papel em um filme chamado 13 Mulheres. Infelizmente, esse foi seu único papel. Tragicamente, Peg é mais lembrada por causa de como morreu. Ela faleceu ao pular do H da placa de Hollywood. Mais tarde, um caminhante encontrou seus pertences perto da placa, incluindo um bilhete em sua bolsa. O excursionista viu seu corpo na base da montanha e deixou suas coisas na delegacia de polícia de Hollywood. É uma história trágica de uma jovem atriz promissora que lutou com sua carreira e terminou sua vida de uma maneira muito pública e triste. Shirley Temple revelou uma punição perturbadora para atores infantis de sua época. Em sua autobiografia Child Star, Temple recordou que os atores infantis eram obrigados a sentar em um bloco de gelo quando se comportavam mal, apelidando a punição de caixa preta. A própria Temple foi enviada para essa caixa de punição algumas vezes, mas ela disse que isso não a afetou no longo prazo. As pessoas que dirigiam os sets de filmagens estavam super focadas em fazer as coisas rapidamente e não perder tempo. Isso significava que Shirley, às vezes, tinha que continuar trabalhando mesmo quando estava machucada. Uma vez ela fez uma operação séria no ouvido, mas voltou a filmar no dia seguinte. Então, ser um ator infantil naquela época era difícil, com regras rígidas e pouca consideração pelo bem-estar das crianças. 13. Olivia de Havilland. Olivia de Havilland tornou-se famosa por seu papel em E o Vento Levou. Mas ela não gostava dos papéis que lhe ofereciam depois disso, então começou a recusar os papéis que a Warner Bros. Lhe oferecia. Isso deixou os chefes do estúdio irritados, e eles garantiram que ela não conseguisse trabalho em Hollywood. Eles disseram a outros estúdios para não a contratarem porque achavam que ela era difícil. Lucille LeSueur. Lucille LeSueur foi aconselhada a mudar seu nome por um figurão da MGM, porque eles não gostavam do nome original dela. Então, ela se tornou Joan Crawford, mas na verdade ela não gostava desse nome. Ela achava que parecia com um crustáceo, e não com uma atriz glamourosa. Mesmo quando se tornou famosa, ela ainda não gostava. Archibald Alexander Leach se tornou Cary Grant, porque a Paramount Studios achava que seu nome verdadeiro era muito longo.
Natalie Wood, uma atriz famosa, teve uma vida difícil. Sua mãe, que a pressionou a ser atriz, a abusou e a amedrontou sobre se afogar. Um vidente uma vez disse à sua mãe que ela morreria na água, então ela fez Natalie ter muito medo disso. Natalie estava tão assustada que nem nadava em sua própria piscina. Quando tinha 43 anos, foi encontrada morta na água. A princípio, pensaram que foi um acidente, mas depois disseram que ela se afogou, mas ainda não está claro como aconteceu. 16. John Gilbert. O Louis B. Mayer era uma figura importante em Hollywood e cofundador dos estúdios MGM. Ele era bom em encontrar atores talentosos e tornar a MGM bem-sucedida. Mas Mayer também podia ser muito maldoso. Quando os filmes começaram a ter som, em vez de serem apenas mudos, Mayer queria se livrar do ator John Gilbert porque ele era caro, e eles não se davam bem. Mayer espalhou rumores de que a voz de Gilbert era ruim e causava problemas no set. Ele também colocou Gilbert em filmes que sabia que fracassariam. Após receber críticas negativas na imprensa, Gilbert deixou a MGM em 1933. 17. Greta Garbo. Quando Greta Garbo chegou a Hollywood na década de 1920, disseram-lhe que o público americano não gostava de mulheres gordas. Chocada com isso, ela decidiu comer apenas espinafre por um tempo para se manter magra. Naquela época, atrizes como Marilyn Monroe também sentiam muita pressão para se manterem magras. Marilyn até fazia musculação, o que não era comum para atrizes na época. Ela disse que se exercitava com hálteres por pelo menos 10 minutos todas as manhãs. As estrelas femininas daquela época sentiam que precisavam ser magras a qualquer custo. Elas enfrentavam muita pressão para ter uma certa aparência, mesmo que isso significasse recorrer a medidas extremas, como dietas rigorosas e exercícios intensos. Em 1942, quando Queria Mickey se Rooney, casar Ava com o Gardner, chefe da J.M. MSP. Lewis, Disse o prefeito. Não, ele simplesmente proibiu, mesmo que Rooney quisesse ter um casamento privado. Jean Harlow não pôde se casar com William Powell por causa da cláusula em seu contrato. Era ainda mais difícil para os atores que eram gays. Os estúdios de cinema os obrigavam a se casar Alguém para do sexo oposto. esconder suas verdadeiras identidades do público. Loretta Young, uma famosa atriz e católica devota, se apaixonou por Clark Gable enquanto estavam filmando um filme. Eles tiveram um relacionamento. E ela engravidou. Mesmo que Gable já fosse casado. Para esconder a gravidez e evitar escândalo, Young fingiu estar doente e secretamente teve o bebê. Depois, ela disse que adotou a bebê, Judy, como mãe solteira. Dessa forma, ela evitou o estigma de ter um filho fora do casamento. Young manteve a verdade escondida por muito tempo, mas mais tarde na vida ela admitiu o que realmente aconteceu. 20. Rock Hudson. Rock Hudson, um famoso ator conhecido por sua boa aparência, era gay, mas o estúdio o forçou a se casar com uma mulher chamada Phyllis Gates para esconder sua sexualidade. Hudson era uma grande estrela e o estúdio não queria que as pessoas soubessem que ele era gay, porque isso poderia arruinar sua carreira. O casamento não durou muito, e depois que se divorciaram, eles revelaram publicamente que ele era gay. Infelizmente, ele foi uma das primeiras celebridades conhecidas a morrer de AIDS em 1985. Esta história mostra como Hollywood costumava tratar pessoas LGBTQ+. Frequentemente forçavam-nas a esconder quem realmente eram para manter suas carreiras. 21. Jean Harlow, uma famosa atriz conhecida por sua beleza, assinou um contrato com a MGM que dizia que ela não podia se casar. O estúdio achava que ela seria mais atraente para o público se permanecesse solteira. Apesar disso, ela engravidou de um caso amoroso. Para esconder a gravidez, ela se internou em um hospital com o nome falso de Sra. Jean Carpenter para descansar. O hospital garantiu que ela visse apenas médicos particulares para manter o sigilo. 22. Ava Gardner. Quando Ava Gardner assinou com a MGM, eles a fizeram tomar aulas de atuação e vocais porque não achavam que ela era boa o suficiente. Em seu primeiro teste de tela, alguém disse que ela não sabia atuar, mas que ela parecia incrível. Eles queriam que ela soasse mais sofisticada e perdesse seu sotaque sulista. Eva não foi a única que teve que fazer aulas, e ela não foi a única criticada severamente na tela. Isso mostra que Hollywood podia ser duro com os atores, até mesmo com famosos como Ava Gardner. Eles queriam que suas estrelas fossem perfeitas, então os faziam fazer aulas e os criticavam abertamente. Ter que escolher entre carreira e maternidade, essa é uma escolha terrível que nenhuma atriz deveria ter que fazer. Mas na velha Hollywood, os estúdios tinham todo o poder e não tinham medo de usá-lo.
Dorothy Dandridge era uma atriz bonita, frequentemente comparada a Marilyn Monroe. Ela se tornou famosa por seu papel no filme Carmen Jones. Ela teve um relacionamento romântico com o diretor Otto Preminger, o que a levou a engravidar. Preminger não queria deixar sua esposa para se casar com Dandridge, então o estúdio pressionou-a a fazer um aborto. Eles não queriam que ela perdesse sua imagem de atriz sexy e também estavam preocupados com o aspecto interracial do relacionamento deles, porque era ilegal em alguns estados. Dandridge enfrentou muita pressão do estúdio para fazer o que eles queriam, mesmo que isso fosse contra seus próprios desejos. 24. Clara Bow. Bo foi o primeiro. Filmes mudos. Histórias dela. Vida sexual selvagem, incluindo boatos de 3 casos que se espalharam como fogo. Apesar de sua reputação escandalosa, Bow era uma trabalhadora dedicada e estrelou muitos filmes. No entanto, Hollywood não gostava da má publicidade que ela trazia, e após um colapso nervoso, ela foi demitida pela Paramount. Aos 28 anos de idade, Bow fez seu último filme. Mais tarde, ela se casou e teve filhos, mas sua família tinha um histórico de doenças mentais, e Bow lutou contra sua própria saúde mental. Sua mãe até tentou machucá-la no passado. Em 1944, Bow tentou tirar a própria vida e acabou em um hospital psiquiátrico. A propósito, se você está gostando deste vídeo e quer assistir a mais vídeos como este, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Lana Turner era uma atriz famosa conhecida por sua beleza e suas curvas. Ela começou a atuar quando tinha apenas 17 anos, e um de seus primeiros filmes, Amor de Andy Hardy, a transformou em uma estrela. Ela foi apelidada de Sweater Girl porque ficava ótima de suéteres, mas a vida pessoal de Turner era cheia de drama. Ela foi casada 8 vezes, o que era muito, mesmo para os padrões de Hollywood. Em 1941, quando ela estava em uma turnê de divulgação no Havaí, um agente do estúdio arranjou para que ela fizesse um aborto. O procedimento foi realizado no quarto de hotel dela sem anestesia, e a mãe teve que cobrir sua boca para abafar seus gritos. O médico do estúdio realizou o aborto e cobraram de Turner $1.500 por isso. Ainda pior, eles descontaram o custo de seu salário. 26. Bette Davis. Bette Davis, uma atriz famosa, teve que tomar uma decisão difícil em 1934, quando engravidou. Ela sabia que ter o bebê poderia arruinar sua carreira, então escolheu fazer um aborto. Davis admitiu mais tarde que, se não tivesse feito isso, poderia ter perdido um grande papel no cinema. E ela estava certa. Ela conseguiu um papel importante no filme Servidão Humana naquele mesmo ano, o que a levou à sua primeira indicação ao Oscar. Ela continuou a receber um total de 11 indicações ao Oscar e ganhou 2 vezes. Vincent Minnelli, um famoso diretor, casou-se com Judy Garland em 1945 após trabalharem juntos em um filme de sucesso. Garland era jovem e aquele era seu segundo casamento. Minnelli tinha vivido abertamente como gay em Nova York, mas em Hollywood sentia-se pressionado a esconder seus relacionamentos com pessoas do mesmo sexo por causa do estúdio. Eventualmente, Garland encontrou Minnelli na cama com outro homem e eles se divorciaram em 1951. Apesar da sexualidade de Minnelli, ele casou-se novamente 3 vezes após Garland. 28. William Desmond Taylor. William Desmond Taylor foi um famoso diretor durante a era do cinema mudo. Mas, em 1922, ele foi encontrado assassinado em sua casa, o que causou um grande escândalo em Hollywood. Taylor foi baleado, mas não havia sinais de roubo. Dinheiro foi encontrado com ele e em sua casa, então o roubo não parecia ser o motivo. Quando a polícia chegou, eles encontraram chefes do estúdio queimando os papéis de Taylor, o que levantou suspeitas. Muitos rumores circularam sobre Taylor e a atriz Mabel Normand, que estava com ele naquela noite. As pessoas especulavam sobre tráfico de drogas, comportamento sexual estranho e até satanismo. 29. Barbara Lamar. Barbara Lamar era uma famosa atriz de filmes mudos, conhecida por sua beleza e talento. Apesar do seu sucesso na tela, sua vida pessoal era conturbada. Ela foi casada várias vezes e guardava segredos, como seu filho, escondido do público. Lamar também lutava contra a insônia, afirmando dormir apenas 2 horas por noite, o que pode ter sido agravado pelo uso de drogas ou dietas estranhas, segundo rumores. À medida que sua popularidade diminuía, Lamar continuou trabalhando arduamente, mesmo lutando contra uma grave condição pulmonar.
Ela tentou desesperadamente recuperar sua fama, mas um dia desmaiou no set. Infelizmente, ela faleceu alguns meses depois, com apenas 29 anos. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin foi um ator famoso durante a era do cinema mudo, amado por seu personagem vagabundo. Ele se tornou muito rico e bem-sucedido, chegando a ter seu próprio estúdio. Mas sua vida pessoal era complicada. Casou-se várias vezes e teve problemas com ações de paternidade. Ele até pagou um médico para mentir na certidão de nascimento de seu filho. Chaplin também teve relacionamentos com mulheres jovens, o que causou controvérsia. Em 1947, ele foi acusado de ser comunista por um comitê do governo, e sua fama começou a declinar. Quando ele foi a Londres, sua permissão para retornar aos Estados Unidos foi retirada. Chaplin não queria enfrentar perguntas sobre sua política e vida pessoal, então mudou-se para a Suíça. A queda de Chaplin é triste, mas prepare-se. A velha Hollywood fica mais selvagem. Em seguida temos a misteriosa morte de uma jovem atriz, um magnata da mídia ciumento e um possível encobrimento de assassinato de celebridade em um iate. 31, Olive Thomas. Olive Thomas era uma jovem atriz que começou sua carreira como modelo e dançarina. Ela se casou com o ator Jack Pickford em 1916, e eles pareciam ter uma vida glamourosa juntos, apesar de estarem separados pelo trabalho às vezes. Em 1920, eles foram em uma segunda lua de mel para Paris. Eles festejaram em clubes noturnos e voltaram para o quarto de hotel no Ritz. Uma noite, por razões que não compreendemos completamente, Thomas bebeu uma garrafa de remédio que pertencia a Pickford. Este medicamento era tóxico e destinado a tratar a sífilis de Pickford. Thomas percebeu que tinha ingerido veneno e pediu ajuda. Apesar dos esforços para salvá-la, ela morreu pouco depois, aos apenas 25 anos de idade. Não está claro se Thomas pretendia se machucar ou se foi um trágico acidente. 32. Thomas Ince. Thomas Ince era uma figura importante no início de Hollywood. Ele fundou o primeiro estúdio de cinema e ajudou a criar a Paramount Pictures. Mas em 1924, ele estava com problemas financeiros e conversou com um cara rico chamado William Randolph Hearst sobre um negócio. Em 16 de novembro, Ince foi ao iate de Hearst para comemorar seu aniversário. Também estavam presentes Charlie Chaplin e a namorada de Hearst, Marion Davies. Alguns dizem que Davies e Chaplin estavam tendo um caso, e Hearst estava furioso com isso. O que aconteceu a seguir é um mistério. Ince ficou doente e foi levado ao hospital. Ele morreu alguns dias depois. As pessoas ficaram suspeitas porque o corpo dele se deteriorou rapidamente, tornando difícil investigar. Seu atestado de óbito dizia que ele morreu de um problema cardíaco, mas jornais da época disseram que ele foi baleado. Esses jornais eram de propriedade de Hearst, que não falou muito sobre isso. Uma das secretárias do iate disse que viu Ince sangrando. Existem diferentes teorias sobre o que aconteceu. Alguns acham que ele foi acidentalmente envenenado, baleado ou morto deliberadamente. Alguns até acham que Hearst queria matar Chaplin, mas atirou em Ince por engano. 33. Jewel Carmen. Jewel. Carmen foi uma atriz na Keystone Studios, mas sua vida foi cheia de problemas. Ela teve uma grande briga com a Fox Film Corporation sobre seu contrato, o que a manteve fora das telas por 3 anos. Isso realmente prejudicou sua carreira. Ela se casou com o diretor Roland West em 1918, mas o casamento era conturbado e eles se separaram na década de 1920. Mais tarde, West se aproximou da atriz Thelma Todd, que morava nas proximidades. Em 1935, Todd foi encontrada morta em sua garagem por inalação de monóxido de carbono. Mesmo estando separados, Carmen foi perguntada sobre a relação de West com Todd. Ela até disse a um júri que viu Todd na noite em que ela morreu, com um homem que parecia suspeito. Parecia que Carmen estava tentando culpar o marido pela morte de Todd, mas o júri não achou isso. Eles pensaram que Carmen tinha cometido um erro. Após o escândalo, a carreira de Carmen nunca se recuperou, e ela morreu em 1984 sem muita atenção. Rudolph Valentino, conhecido como o Latin Lover, começou sua carreira como dançarino para mulheres ricas, mas ela terminou abruptamente após um escândalo envolvendo um processo judicial, prisão e um assassinato. Em seguida, ele se mudou para a Califórnia, Filmes em 1921, mudou seu nome e começou a atuar em filmes, onde ele interpretou um amante irresistível, um papel que definiu sua carreira. No entanto, Valentino estava frequentemente envolvido em escândalos, especialmente com mulheres.
Casou-se com sua segunda esposa sem se divorciar da primeira, levando a acusações de bigamia. Ele estava até noivo novamente no momento de sua Rumores morte, sobre, particularmente de homens que estavam com ciúmes do seu sucesso com as mulheres. Ele reagiu ferozmente. Eles fizeram uma manchete chamando-o de maricas, desafiando o autor para uma luta de boxe, embora o autor permanecesse anônimo. Apesar disso, Van Dyke teve uma luta de boxe com um jornalista esportivo, provando que podia vencer. Poderia dar um soco. Pouco depois, Valentino desmaiou em seu hotel devido a uma apendicite rompida e pleurite no pulmão. Ele perguntou a um médico se ainda era considerado um pink powder puff antes de entrar em coma. Ele morreu em 23 de agosto de 1926, aos 31 anos. Alma Rubens era uma atriz que apareceu em muitos filmes, mas não é bem lembrada hoje. Ela lutou contra o vício em drogas, particularmente morfina e cocaína, o que afetou sua carreira. Ela perdeu um papel importante para Greta Garbo por causa de seu vício. Apesar de ganhar muito dinheiro com seus filmes, ela gastou a maior parte em drogas. Ela teve problemas com a polícia e passou um tempo em um hospital psiquiátrico tentando se limpar. Rubens também teve 3 casamentos curtos. Em 1931, ela escreveu sobre sua vida em uma série de jornal intitulada Por que Eu Continuo Sendo Uma Viciada. Infelizmente, ela morreu pouco depois que a série foi publicada, aos 33 anos de idade. 36. Gloria Swanson. Gloria Swanson foi uma atriz famosa em Hollywood durante a era do cinema mudo e além. Ela não era apenas uma artista talentosa, mas também uma empresária inteligente que fundou sua própria produtora. Apesar de seu sucesso, ela enfrentou desafios dentro do sistema dos estúdios. Em 1925, Swanson se apaixonou por um marquês francês enquanto filmava um filme na França, embora ainda fosse casada com seu segundo marido. Ela engravidou do filho do marquês, mas sabia que, se o estúdio descobrisse, poderia perder sua carreira devido a uma cláusula de moralidade em seu contrato. Para evitar isso, ela fez um aborto, que foi perigoso e quase a matou. Swanson manteve a gravidez em segredo para proteger sua carreira. 37. Roscoe Arbuckle. O julgamento de Roscoe Arbuckle foi um capítulo sombrio na história de Hollywood. Arbuckle, conhecido como Fatty Arbuckle devido ao seu peso, foi acusado de matar Virginia Rappe durante uma festa. A imprensa retratou Arbuckle erroneamente como um personagem bestial, semelhante ao seu personagem nas telas. Eles alegaram que ele causou a morte de Rappe ao deitar-se sobre ela devido ao seu peso. No entanto, os registros médicos mostraram que Rappe morreu de peritonite, não por ações de Arbuckle. Rappe tinha um histórico de consumo excessivo de álcool e havia passado por um aborto mal feito, o que pode ter contribuído para sua morte. Arbuckle enfrentou 3 julgamentos antes de ser absolvido, mas o dano à sua reputação já estava feito. A imprensa pintou-o como ganancioso e depravado, usando descrições exageradas de suas festas para virar a opinião pública contra ele. Apesar de ser inocente, a carreira de Arbuckle como estrela do cinema foi arruinada. 38. Sandra Locke. Sandra Locke era uma talentosa atriz que ganhou reconhecimento com seu primeiro papel no cinema, recebendo uma indicação ao Oscar. Ela continuou a atuar em filmes e até dirigiu alguns. Em meados da década de 80, ela começou a namorar Clint Eastwood, um famoso ator e diretor. No entanto, o relacionamento deles azedou, levando a uma separação conturbada. Locke se viu trancada fora de sua própria casa, e seus pertences foram colocados em um depósito. Como parte do acordo de divórcio, Eastwood prometeu a Locke um contrato de desenvolvimento com a Warner Bros. No entanto, apesar desse acordo, nenhum dos projetos de Locke foi aprovado pelo estúdio. Locke suspeitava que Eastwood tinha influenciado a Warner Bros. A rejeitar suas ideias. Ela processou Eastwood, alegando que ele havia sabotado sua carreira ao impedir que seus projetos fossem aprovados. Resolveram o caso fora do tribunal. 39. Rose McGowan. Rose McGowan era uma atriz de sucesso conhecida por seus papéis em séries de TV e filmes populares como Charmed, Scream e Jawbreaker. No entanto, sua carreira de repente parou no final dos anos 1990. A razão para essa interrupção não foi por algo que ela fez, mas porque foi tocada de forma inadequada por Harvey Weinstein, um poderoso produtor de Hollywood, em 1997. Após o incidente, Weinstein pagou $100 mil para que ela ficasse quieta, mas ela falou sobre isso para pessoas da indústria. Como resultado de ter falado, Weinstein a colocou na lista negra da indústria, o que significa que ela foi impedida de conseguir novos papéis de atuação.
Isso durou cerca de 2 décadas, impactando severamente suas oportunidades de carreira. No entanto, a coragem de McGowan ao falar contra Weinstein foi significativa porque foi uma das primeiras vozes no movimento Me Too, Charlie Sheen. Charlie Sheen era um ator famoso conhecido por seus papéis em filmes como Platoon e em programas de TV como Two and a Half Men. No entanto, durante a 8ª temporada de Two and a Half Men, ele se tornou ainda mais famoso por seu comportamento bizarro. Os problemas de Sheen começaram com suas lutas contra o vício em drogas e álcool, o que levou a conflitos com os produtores do programa de TV e, eventualmente, ele foi demitido. Depois de deixar o programa, Sheen virou manchete com suas entrevistas e declarações excêntricas. Ele afirmou ter sangue de tigre e DNA de Adonis, chamando a si mesmo de feiticeiro e dizendo que estava ganhando. Sabe, eu tenho sangue de tigre, cara. Sou muito inteligente. Pisquei e curei meu cérebro. Isso é épico. A trajetória que eu estava fez Sinatra, Flynn, Jagger, Richards, todos eles parecerem, sabe, crianças de olhos caídos e sem braços. Ele até se referiu a si mesmo como um astro do rock incrível de Marte. Esse comportamento o tornou alvo de ridículo e gerou muitos memes. Apesar de seu sucesso anterior, a carreira de ator de Sheen declinou, em parte devido ao seu comportamento controverso e problemas de abuso de substâncias. Nos últimos anos, ele enfrentou acusações de toque inapropriado e expressou opiniões controversas. Como resultado, ele não está tão ativo na indústria do entretenimento como antes. 41. William Haynes. William Haynes foi um ator popular nas décadas de 1920 e 1930 que corajosamente recusou esconder sua homossexualidade apesar da pressão de Hollywood. O chefe da MGM, Louis B. Mayer, deu-lhe um ultimato: deixar seu parceiro masculino e casar com uma mulher ou desistir de sua carreira de ator. Haynes escolheu ser fiel a si mesmo e deixou Hollywood. Ele teve uma carreira bem-sucedida como designer de interiores, mostrando que a autenticidade pessoal pode ser mais importante do que a fama. 41. Kim Novak. Kim Novak foi uma atriz famosa nos anos 1950 que enfrentou pressão das figuras poderosas de Hollywood. Ela teve um relacionamento romântico com Sammy Davis Jr., um cantor e ator negro. O chefe da Columbia Pictures, Harry Cohn, desaprovou e supostamente usou suas conexões com a máfia para ameaçar Davis, obrigando-o a terminar o relacionamento. Davis casou-se com uma mulher negra, Lorraine White, para evitar as ameaças e proteger Novak. Rita Hayworth, originalmente Margarita Carmen Cansino, foi transformada por Hollywood para se adequar aos seus padrões de beleza. Inicialmente, ela foi estereotipada como uma estrangeira exótica em filmes de baixo orçamento. Quando a Columbia Pictures a contratou, eles mudaram seu nome, tingiram seu cabelo de vermelho e a fizeram passar por procedimentos dolorosos para mudar sua aparência, incluindo eletrólise, para levantar sua linha do cabelo, que era considerada muito étnica. Essa transformação a tornou uma estrela glamurosa conhecida como a deusa do amor. Lena Horne. Lena Horne fez história em 1942 como a primeira atriz afro-americana a assinar um contrato de longo prazo com um grande estúdio, a MGM. Apesar dessa conquista inovadora, Hollywood continuou a marginalizá-la. Embora fosse retratada como glamurosa, ela frequentemente recebia papéis menores que eram cortados dos filmes quando eram exibidos no segregado sul dos Estados Unidos. Ela perdeu papéis importantes, como o principal no musical Showboat, que foi para a atriz branca Ava Gardner. 45. Kathie Lee Gifford. Kathie Lee Gifford, uma personalidade conhecida da TV, revelou uma experiência traumática do início da sua carreira. Aos 21 anos, foi forçada a assistir a um produtor se masturbar em sua casa. Ela se sentiu grata por ter escapado sem ser tocada e compartilhou essa experiência para destacar os perigos que as mulheres enfrentam na indústria do entretenimento. 46. Lizette Anthony. Lizette Anthony, uma atriz britânica, acusou Harvey Weinstein de estuprá-la nos anos 1980. Ela descreveu como Weinstein forçou a entrada em sua casa, a agrediu e ignorou sua resistência. O relato de Anthony é um dos muitos que expuseram o comportamento predatório de Weinstein em Hollywood. 47. Lisa Rinna. Lisa Rinna, uma atriz conhecida por sua franqueza, revelou um encontro com o infame casting couch de Hollywood. Em seu romance Starlet, ela descreveu como um produtor exigiu favores sexuais em troca de um papel em uma grande série de TV. Rinna recusou e perdeu o papel, destacando a exploração na indústria.
48. Mário Lanza. Mário Lanza foi um tenor e ator famoso que lutou com a obsessão de Hollywood pela aparência física. Ele assinou com a MGM no final da década de 1940 e estrelou musicais de sucesso. No entanto, ele enfrentou uma pressão imensa para manter um certo peso, o que levou a dietas rápidas e não saudáveis. Esse ciclo causou problemas de saúde significativos, forçando-o a cancelar muitas apresentações. 49. Michelle Hurd. Michelle Hurd, conhecida por seu trabalho em The Cosby Show, compartilhou experiências perturbadoras com Bill Cosby. O que começou como reuniões inocentes para almoçar, escalou para contato físico desconfortável durante exercícios de atuação. Mais tarde, Cosby sugeriu que ela fosse à sua casa para tomar um banho, supostamente para experimentar alisar o cabelo, destacando o abuso de poder que ela enfrentou. 50. Maria Schneider. Maria Schneider, a estrela de Último Tango em Paris, criticou o diretor do filme Bernardo Bertolucci e o co-estrela Marlon Brando por uma cena perturbadora adicionada sem o seu consentimento. A cena retratava um ataque íntimo usando manteiga como lubrificante. Schneider, com apenas 19 anos na época, foi informada sobre a cena momentos antes da filmagem, destacando o abuso das dinâmicas de poder na indústria cinematográfica. Então, qual fato chocante mais te surpreendeu e quais outras épocas de Hollywood você gostaria de ver exploradas? Deixe-me saber nos comentários abaixo.